E aí, cansados, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal e também a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí de programação em C Sharp. Vamos resolver então o exercício da aula anterior. Daqui em diante, para as próximas aulas, eu vou utilizar o Visual Studio apenas para mostrar erros do nosso código e para compilar o nosso código. Eu vou estar utilizando nas nossas aulas essa IDE aqui, tá? Que é o Visual Studio Code. Porque uma que ele não faz tantas adivinhações ou sugestões igual o Visual Studio padrão faz pra gente. Ele faz algumas sugestões, mas nem tantas. E por que que isso é interessante? Questão didática é muito interessante que nós digitemos os códigos no começo, ok? Para podermos consolidar melhor. Então eu sugiro vocês não precisam instalar o Visual Studio Code, mas digite o código no Visual Studio padrão, mesmo que ele já faça ali a previsão para vocês, esteja correto, fosse seu código. No dia a dia, é claro que em produção é ótimo pra gente ter esse tipo de preenchimento automático, a gente ganha ganha velocidade em desenvolvimento, mas para aprendizado ali, a questão didática, acadêmica, não é tão interessante, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos escrever o código aqui no Code e compilar por lá. Antes que apareça algum sabichão, eu sei que nós podemos baixar uma SDK aqui no Visual Studio Code para poder exibir para a gente os erros, também para poder compilar o código, mas não me interessa, eu não acho interessante utilizar o VS Code para programação em C Sharp, principalmente na hora que a gente chegar lá trabalhando com formulários, porque o framework do do Visual Studio é muito melhor, muito superior. Então, sem mais delongas, vamos colocar aqui então resolução do exercício. Primeira coisa, então, a gente tem que criar o método para receber dois números. Vamos copiar um pouco do código daqui para lá para ganharmos um tempo, porque vamos utilizar praticamente a mesma lógica. Então, primeira coisa, eu vou alterar a cor da letra do console, só para ficar diferente, tá? Então eu vou colocar aqui, console.foreground color igual console color.green, ok? Eu não vou ficar comentando também código daqui pra frente também não, eu vou comentar a lógica, onde faz sentido da lógica da programação, tá? Eu não vou ficar comentando mais linhas de código assim, porque eu vou entender que vocês já estão familiarizados. Então agora o que a gente precisa? Criar um método de inicialização. Então, nosso método main, ok? Criei o void main ali. Primeira coisa, vamos receber então os dois números que eles pedem ali. Eu posso simplesmente vir aqui e copiar daqui e colar aqui. Agora eu só vou dar um tab para identar. Perfeito. Próxima coisa que eu tenho que fazer é criar o método da opção. Porque a lógica é o seguinte: eu vou receber esses dois números nesse painel. E aí eu vou criar um outro painel para o usuário fazer toda aquela lógica, todas as outras coisas que nós já fizemos. O que acontece é que quando o usuário quiser inserir números novos, né, como ele pede aqui, se ele quiser inserir novos números, eu vou voltar para o método main. Se ele quiser fazer uma nova operação utilizando os mesmos números, eu consigo. E se ele não quiser nada, a gente só vai encerrar a aplicação. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o método ou painel, né? O método para o painel de opção. Então eu vou criar aqui, ó, o void opção, sem acento, tá? E sem o cedilha também. Então vou criar outro método vazio aqui para fazer a opção. Então eu posso pegar a opção daqui e copiar até aqui onde ele exibe pra gente o resultado. Vou jogar aqui e só vou indentar o código agora. Entra aqui em cima e apertar tab. Eu vou comentar esse código todo aqui para poder ocultar ele assim, tá? E aí daqui para baixo a gente cria o método da nossa nova aula. Do jeito que está aqui, vocês vão ver que ele vai apresentar um erro pra gente, tá? Vou mostrar aqui, ó. Um só não, ele achou 18 erros. Qual é o erro então? Eu estou criando a variável aqui, n1, dentro do método main. Eu crio ela aqui e eu atribuo o valor para ela aqui. Perfeito. Quando você cria uma variável dentro de um método ou dentro de uma estrutura no geral, tá? O que seria uma estrutura? Dentro de um if, dentro de um else, dentro de um método. A gente vai ver outras estruturas como switch case, um looping. Se você cria uma variável dentro de uma estrutura, essa variável ela só vai ser utilizada nessa estrutura. E quando você deixar essa estrutura, a variável é destruída.
Nesse caso aqui, eu estou criando um N1 dentro da estrutura, que seria um método main, tá? Então pensa que a estrutura é esse método aqui, é como se fosse um caixote. Então dentro desse caixote aqui, eu estou guardando, estou criando a variável N1. Então quando eu vier para esse segundo caixote, eu não posso trabalhar com ela aqui, porque ela não existe. Eu crio ela aqui, eu atribuo o valor e quando eu saio desse método eu destruo ela. Então se a gente vier aqui, ó, ele vai falar pra gente, por exemplo, que as variáveis N1, as variáveis code, ela não existe no contexto atual. Porque de fato ela não existe. Eu criei aqui e trabalhei com ela aqui, porque aqui ela tem um contexto, aqui ela existe. Nesse contexto aqui, a variável ela já não existe. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável global. Eu gosto de criar a variável global acima de todo o resto do código, tá? Então aqui, criando as variáveis globais. Como o próprio nome sugere, é uma variável que ela vai literalmente ser global no código todo. Eu consigo trabalhar neste método, neste aqui, em qualquer outra estrutura que colocarmos depois. E agora eu vou tirar a nossa variável daqui e vou criar ela aqui em cima, exceto a variável operação. Porque eu vou trabalhar com ela só dentro deste método, então faz sentido eu criar ela somente aqui, porque eu vou utilizar ela só aqui. E se o usuário for inserir um número novo, eu posso destruir essa variável aqui sem problema nenhum. Agora vamos copiar esse código aqui alterado, vir aqui e fazer essa substituição. Já não temos mais erro, beleza? Agora a variável ela tem contexto porque eu criei ela aqui globalmente. Criei ela fora de tudo, passo um valor para ela aqui dentro e posso trabalhar com ela dentro do nosso segundo método. Tá. Agora a próxima coisa que a gente tem que fazer. Aliás, antes de mais nada, aqui no método main, eu vou colocar aqui um console.clear, tá? Opa. Porque toda vez que a gente vier pra cá, a gente vai limpar. Então dentro do main eu só vou passar os dois valores. Uma vez que eu tenha passado os dois valores, a gente vai deixar a opção do usuário escolher a opção que ele quer. Essa parte da lógica vai seguir da aula passada. E agora o grande X da questão é aqui embaixo, tá? A gente vai ver se o usuário ele pretende ou não continuar no nosso código. Então vamos dar um console.writeLine, deseja continuar? Ainda vamos manter aqui a opção de sim ou não. E agora eu preciso criar uma variável para poder receber esse resultado. Então vou criar aqui ó, a variável string s, igual a gente já viu, onde vai ser console.readline.toUpper, ok? Porque independente do que o usuário colocar aqui, eu vou converter isso aqui para maiúsculo. Se o usuário não quiser continuar, ele digitar não, eu vou simplesmente encerrar o programa, ok? Então vamos fazer o seguinte, ó, se a variável s for diferente do S maiúsculo, ou seja, qualquer coisa que não seja o S maiúsculo, a gente pode vir aqui e escrever console.writeLine, encerrando a aplicação. Qualquer coisa que não seja variável de sim, o valor sim, encerra o código. E aí a gente cria aqui, ó. Se não, então, se for qualquer outra coisa, ele vai encerrar. Agora, se for sim, tá? A gente vai colocar aqui embaixo. Beleza, o usuário deseja continuar. Então, o que a gente vai fazer? Console.writeLine e perguntar para ele aqui, ó. Utilizar mesmos números. Ou opção 2, é inserir novos números. E agora a gente poderíamos criar uma variável do tipo inteira, né, para poder pegar o valor ali 1 ou 2, que são as opções que nós demos, mas para não ter que dar o console, converter esse valor para um tipo inteiro, eu posso trabalhar isso aqui como sendo um tipo string. Então eu vou criar aqui, ó, string, vai ser, vamos chamar de resultado? Não, resultado não, que é meio redundante, né? Vai ser SOP, a gente criou aqui em cima uma variável de operador do tipo inteiro. Aqui vamos criar uma variável do operador do tipo string, beleza? Então, SP ele vai receber o console.readline. E agora aqui vem a lógica, que é o seguinte. Se o usuário digitar 1, tá? Então ele quer utilizar os mesmos números. O que eu tenho que fazer então? Simplesmente voltar
aqui no topo da opção dele criar uma nova opção, tá? Então, se ele digitar 1, lembrando, por que que tá entre aspas? É porque agora o 1 é como se fosse um texto, porque ele é um tipo string, beleza? Então, se for 1, né, o usuário deseja utilizar os mesmos números, o que que a gente vai fazer? Só chamar o método opção. Então, a gente vem aqui, ó, coloca a opção, beleza, instancia ele. Ah, um detalhe importante, aqui no método main, ó, a gente cria ele, ok? Então ele vai limpar o console, ele vai pedir o número 1 e pedir o número 2. Depois que ele fizer isso aqui, a gente tem que chamar, aqui a gente está chamando o método opção. Então eu tenho que instanciar este método, ok? Instanciamos o método, ele vai resolver ali as operações para a gente, com a lógica da aula passada. Se o usuário não desejar continuar, vamos encerrar a aplicação aqui, ok? Então aqui, ó, fechar o programa. Continuar. E caso ele deseje continuar, aqui a gente vai testar número novo ou número antigo. Se ele for utilizar os mesmos números, eu só preciso instanciar essa classe de novo. Porque os valores de N1 e N2 vão estar salvos porque a gente criou essa variável global. Então eu só preciso instanciar essa classe. Porém, então, se não, agora sim, se o usuário quiser inserir números novos, o que a gente precisa fazer? Voltar aqui no começo, ou seja, instanciar a classe main. Beleza? Vamos criar aqui, ó, classe main. E agora, ó, a gente tem que colocar a classe main, tá? Então aqui, iniciando o programa. Então eu vou iniciar o programa chamando a classe main. Então vamos copiar esse código, vamos colar ele aqui então. Opa, não selecionei. Pronto. Vamos compilar e ver o que acontece aqui pra gente então. Então o primeiro número ali, ó, vamos colocar 10. O segundo número, vamos colocar 2. Então a operação eu quero multiplicar. E beleza, ó, resultado, 20. Deseja continuar? Sim. Utilizando os mesmos números? Sim. Então ele vai pedir para eu escolher uma operação. Aqui colocamos 10, 2, multiplicação lá deu 20. Agora vamos ver a adição. Ah, tá. O resultado dando 22. Vamos ver uma coisa então. Deseja continuar? Não. Ó, encerrando a aplicação. Vamos ver o que aconteceu aqui. Aconteceu que a gente estava utilizando a mesma variável para poder fazer isso. Agora, o que a gente vai precisar fazer então? Criar uma variável resultado. Correto? Então aqui eu vou criar, junto com o operador, a variável int resultado. Então agora na adição eu não vou mais só fazer assim. Agora vai ser o seguinte. A gente vai colocar que o resultado ele é igual a N1 mais N2. E o mesmo a gente vai fazer para as outras formas. Então o resultado ele é igual a N1 menos N2 multiplicação. Resultado é igual a N1 vezes N2. E aqui na operação, ele vai verificar da mesma forma, etc. E aqui, ó, na divisão a gente faz a mesma coisa, tá? O resultado, ele é igual a N1. N1 dividido por N2, que a gente fez aqui, como é que era? Vamos ver aqui a lógica. N1 dividido por N2. Então, resultado igual a N1 dividido por N2. Vou dar um espaço aqui para ficar melhor. E na hora de exibir, então, a gente vai exibir, não vai exibir mais aqui, ó. Aqui a gente exibia o número 1. Vamos exibir, então, a variável resultado. Então, vamos colocar aqui no nosso código e ver se agora funciona correto. Ele está mostrando um erro pra gente. A variável resultado aqui ela não é atribuída. Vamos descobrir por quê. Opa. É porque tem a opção dela não receber valor aqui, né, no caso. Então, o que a gente faz? Atribui um valor aqui para ela. Eu crio o resultado e digo que inicialmente ele vale 0. Ok? Porque como a gente vai exibir ele aqui, ele precisa ter um valor. E a Lili estava falando que, no caso aqui, ó, escolha uma opção válida. O usuário pode acabar não escolhendo uma opção válida. Ok? E aí essa variável ficaria sem valor. Então, vamos compilar esse código aqui. De novo, ó, 10,
2, e agora eu quero fazer a multiplicação. O resultado foi 20, então eu desejo continuar utilizando os mesmos números. E agora eu quero adicionar. Então o resultado foi 12, beleza? Então, desejo continuar e agora eu quero números novos. Então ele limpa o console para eu poder passar, ó, 10, 15, por exemplo, e fazer a adição. 25, e eu vou falar que eu não quero continuar. A gente pode melhorar um pouco isso daqui, tá? Como? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos criar um contador. Para quê? Para eu dizer para o usuário quantas vezes eu estou exibindo esse número. Então eu vou criar aqui nas variáveis globais também uma variável iCount, tá? iContador igual a 1. Então eu estou criando uma variável contador e estou falando que ela vai ser iniciada com um número 1. Então aqui, se o usuário desejar utilizar o mesmo número, né, utilizar mesmos números, antes de eu chamar a operação aqui de novo, a gente pode fazer o seguinte, ó, console.writeLine e colocar a variável de conta mais, né, colocar um espaço para falar tipo se a primeira, segunda ou terceira operação com os mesmos números, ok? E aqui antes disso, obviamente, eu tenho que aumentar o contador, então count mais. Para que servem essas duas linhas então? O que nós fizemos aqui? Criamos a variável contador, então ela vai sempre começar contando em 1. E toda vez que o usuário desejar utilizar os mesmos números, eu vou aumentar o contador. Então aqui, ó, eu vou incrementar o contador. E aqui eu exibir a quantidade de vezes, a quantidade de cálculos feitos com os mesmos números. Vamos colocar aqui então. Tá gerando um errinho aqui pra gente. Ah, tá, é porque eu não tinha alterado lá, né? Vamos atribuir aqui um valor para ela aqui. Igual a 0. E já vamos zerar ela aqui também, ó. Resultado igual a 0. Vamos compilar esse código. Fazer a mesma coisa. 10, 3, multiplicar. Deu 30. Eu quero continuar e com os mesmos números. E, ficou colado aqui, ficou meio ruim. O que a gente pode fazer então? Vamos, antes de exibir aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar um console.writeLine e separar aqui assim, ó, assim, e fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Acho que vai ficar melhor. 5, 2, soma, continuar sim, com os mesmos números. Aí, ó, duas operações feitas com os mesmos números. Então a gente somou, vamos subtrair. Deu 3, deseja continuar? Sim. Ó, 3 operações feitas com o mesmo número, tá? Então agora ele começa a mostrar pra gente quantas operações a gente fez com o mesmo número. Então vamos colocar aqui, vamos multiplicar, continuar e falar que a gente quer inserir um número novo, ele zera aqui pra gente. Tranquilo. Ok? Para essa aula aqui não ficar muito grande, eu vou deixar a resolução do exercício e já vou colocar a próxima aula, porque eu vou apresentar um novo valor de variável e também vou apresentar uma nova estrutura, tá? É uma alternativa ao if e ao else. Porém, a estrutura é fácil de utilizar, porém como a explicação ela pode ser um pouco extensa, eu vou preferir separar e colocar numa outra aula a próxima estrutura, tá? Então tá aqui. Provavelmente vocês não devem ter feito desse jeito aqui. Tentem fazer alguma coisa assim mais estruturadinha, mais visual, mais bonitinha para coisas que vocês já fizeram, tá? Ou, desafios de outras aulas. Tentem incrementar agora colocando mais de um método, beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida ou se ficou confuso, deixe aí nos comentários que eu tento tirar a dúvida e aí, óbvio, ir melhorando sempre para a próxima aula. Então por hoje é isso, um abraço, lembre-se sempre de praticar e vejo vocês na próxima aula.